Hoje a gente vai fazer um teste bem específico e que muita gente me pede. Marcadores acrílicos funcionam bem em papel craft? Para testar a opacidade, a vibração e o comportamento dessas canetas no papel escuro, eu escolhi dois pokémons clássicos que têm paletas totalmente opostas. O Gengar, focado em tons frios e roxos, e o Charizard, focado em tons quentes e vibrantes. Será que o papel vai enrugar? A gente vai cobrir o fundo pardo? Vamos descobrir isso agora. Descomplicando o desenho. Para essas artes eu estou usando o marcador acrílico, marcadores acrílicos de ponta pincel, ponta dupla também, que eu comprei lá no TikTok, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma conferida depois. E um papel craft de gramatura 120 gramas, ou seja, não é tão grosso assim, não, então poderia passar. Essa ideia era testar para ver se ele passava para o outro lado ou não. A principal diferença do marcador acrílico para o marcador à base de álcool é que a tinta acrílica é pigmentada e opaca. Em tese, ela cria uma camada por cima do papel. Diferente do marcador à base de álcool, aquele da Touch que a gente usa, a base de solvente, a base de álcool, ele é translúcido e ele é meio que absorvido pela cor escura do craft, ele é absorvido pelo papel, ele passa muito mais rápido porque ele é absorvido. Já a acrílica forma uma camada em cima do papel, por isso que ele não passa para o outro lado, pelo menos essa é a ideia inicial. Bora ver se na prática é isso tudo mesmo? Bom, começando pelo Gengar, o maior receio aqui era se o roxo e o lilás teriam boa cobertura, porque cores frias no papel marrom, no papel colorido, elas costumam ficar apagadas, principalmente no papel marrom, cores mais escuras. Na aplicação da tinta, a primeira camada já me surpreendeu muito. Como a tinta é acrílica, ela cobre muito fácil o tom pardo do papel craft, e isso foi uma coisa muito bacana. Então eu não precisei ficar passando camadas para reforçar um ponto. Na primeira camada já dava para entender, ficava bem bacana. Normalmente com marcadores talvez você passe outras camadas, dependendo da base, se é solvente, se é base de óleo e essas coisas. No caso da secagem e do acabamento, eu achei que uma dica importante que é boa para deixar para vocês aqui, é que se você for usar esse tipo de material, ele seca ali, leva uns 5 a 10 segundos mais ou menos para secar, onde você acabou de passar. Então você dá uma, passa, espera um pouquinho, fica encostando a mão para não manchar, mas ele seca muito rápido também. Você não precisa ficar dando segundas camadas, mas como você vai querer passar uma camada em cima da outra para sobrepor, por exemplo, fazer sombras e luz em cima ali, quando você for trocar de tom, tenha certeza que tá seco, tá? Uma dica importante é que cores claras demoram um pouquinho mais para secar do que cores mais densas. Então, cores mais densas secam de 5 a 7 segundos, 10 segundos. Cores mais claras secam ali uns 15 segundos, 16 segundos, leva um tempinho a mais. Então, toma cuidado para não ficar passando a mão. Assim que você já acabou de passar, ele vai sair. Aqui pro contorno, eu usei a mesma caneta, ou seja, o mesmo marcador, só que caneta preta, por cima do roxo, que já estava seco. E depois dei aqueles pontinhos de luz em branco nos olhos. Vocês vão ver que eu fiz pontos de luz com a própria caneta também. Então, usei marcador preto e marcador branco ali da acrílica para poder sobrepor as outras cores. Uma dica bacana é você fazer uma tabelinha de cores, seja qualquer coisinha, qualquer pedacinho de papel. Você vai ver várias vezes no vídeo aí, vai aparecer que eu fico testando o papel. Você vai ver um papelzinho cheio de pintinhas de coloridas, é porque eu tava testando as cores para saber quais os tons que elas têm exatamente, para poder ir usando e de acordo com o que eu queria. Então sempre tem uma tabelinha de cores que você mesmo faz aí, você mesmo testa as canetas, tá? Não dá para ficar seguindo pelas tampas ou pela embalagem não. Agora é a hora do Charizard. Aqui o teste é outro, o teste é de cores vibrantes. E o laranja e o amarelo são cores que costumam perder força no craft, se o material não for opaco, que é o caso dessas canetas. Uma coisa que eu reparei é que as cores mais claras, assim, cores como laranja, cores mais quentes, elas tendem a aparecer ainda mais claras no craft, por ser um papel escuro. Quando você passa no branco, ela não é tão vibrante quanto no craft. É vibrante, mas não tanto. E nas camadas de sobreposição, que a gente quer saber se sobrepõe, eu queria que você visse como o laranja se destaca. Olha como o laranja se destaca. E o mais legal dos marcadores acrílicos é que se você errar ou quiser adicionar detalhes depois, dá para colocar, por exemplo, amarelo por cima do laranja, sem o fundo rasural manchar, porque ele vai cobrir bem. Então você consegue passar uma cor em cima da outra, talvez seja uma cor mais clara em cima de uma cor mais escura, não vai ter problema, tá? A textura do papel craft, ela dá um ar muito vintage, ou de sketchbook de estúdio, sabe? Que deixa o Charizard com uma pegada artística bem única. Inclusive vocês vão reparar isso aí enquanto eu tô fazendo, vocês vão perceber que ele dá uma textura, um aspecto mesmo bem único, um aspecto artístico bem único de tudo isso que vocês estão vendo aí. Enquanto eu fazia o Charizard, eu percebi que eu precisava, por ser cores quentes, precisava colocar um pouco mais
de luz e sombra para dar contraste do que o próprio Gengar. Então, para fazer as chamas, para fazer a pele, né, e para contrastar tudo isso, encaixar ali o Charizard entre o laranja, vermelho e amarelo, né, aquelas cores que dava para usar, tirando a asa e os olhos, você tem que trabalhar ali com laranja, amarelo e vermelho. Já já vocês vão ver as artes prontas, né, as artes já finais aqui, mas eu queria já dar meus pontos aí positivos, negativos desse material que eu achei muito bacana. O ponto positivo é a opacidade da caneta é excelente, o papel não enruga, não absorve a tinta, então fica uma camada por cima, né, do papel, ou seja, não vai passar para o outro lado. Independente da gramatura, é uma gramatura de 120, que não é tão grossinho assim, e mesmo assim ficou bem bacana, eu gostei muito. As cores, elas vibraram muito bem, e a secagem ela é rápida, então ela deixa um acabamento fosco muito bonito. Também tem um brilho ali, se você vira o papel, ela acaba tendo um brilho que eu achei muito bonito, tá? Tem que ter paciência, assim, para você começar a trabalhar as cores, estudar, treinar bastante, eu acho isso bacana, porém esses tipos de materiais, eles ajudam e muito você a fazer esse tipo de coisa. Então você tem que testar, sim, material. Não esquece de seguir a gente lá no TikTok, lá no Instagram, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos. Nós temos comunidade de artes, então se você se interessa, é só comentar aí que você quer participar da comunidade. Comunidades gratuitas de arte lá no TikTok e lá no WhatsApp também, lá no Instagram também. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você se interessa por materiais, eu vou estar deixando o link na descrição aí para esse material para você, se você quiser comprar esse material. Ele tá bem baratinho lá no TikTok e no meu link ele sai mais em conta com desconto para vocês aí. Percebam que essa parte eu quis dar um take aí para vocês verem o brilho, né, que fica, e para vocês verem também a diferença ali de quando ele tá totalmente pintado, né. Esse Charizard aí eu não vou finalizar nesse vídeo ainda, vou finalizar ele em outro vídeo para dar uma outra aula para vocês aí de line art feita com cor, né, sem o preto. A gente não vai usar o preto para a gente poder ver como é que fica mais rica ali, você tem mais recurso de finalização. Mas eu queria que vocês vissem como eu fiz o brilho bem forte, porque eu queria que ele destacasse mesmo desse papel escuro. Eu achei que o Charizard precisava disso para destacar esse papel craft aí, como o Ana marrom. E agora nós vamos ver o resultado dessas duas artes, o resultado final das duas artes. Bora lá? E tá aí o nosso resultado. Eu gostei demais da experiência e com certeza eu vou trazer mais artes usando marcadores acrílicos aqui pra vocês, né? E também vou com certeza trazer mais artes feitas no papel craft, porque eu achei muito bacana. Mas eu quero saber de você. Qual das duas artes ficou mais legal, mais da hora? O que você achou? O Gengar ou o Charizard? Ou às vezes você pode gostar mais de um do que de outro, né? De um personagem ou de outro. Eu gosto muito dos dois, são dois dos meus personagens favoritos. Deixa aqui nos comentários qual que você achou mais legal. Se esse vídeo te ajudou, te deu vontade de desenhar, não esquece de deixar seu like, se inscreve no Descomplicando Desenho, ativa o sininho para você não perder os próximos tutoriais e os testes de materiais aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem com Jesus. Se cuidem. Comecei com lápis e um sonho na mão. Errei, rabisquei, mas segui na missão. Cada traço torto foi lição, não perdi. Hoje o desenho fala mais do que eu já vivi.